Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, hoje, mais uma vez aqui, estou com o meu amigo Mário Fontes para falarmos sobre biocombustíveis, motores, veículos elétricos e motores a combustão interna, né, que surgiu uma vertente aí falando que estão para acabar, né, que está para fazer essa substituição, acabar com o motor de combustão interna, e nós vamos falar um pouco sobre isso aí e ver se isso é realmente uma coisa viável e por que estão fazendo isso, né? Bom, é isso aí. Mário, boa noite, tudo bem? Oi, Tiago. Boa noite. Muito bem. Realmente, nas últimas semanas aí, acho que começou com o anúncio da Volvo, né, dizendo que ia descontinuar a linha de veículos com motores a combustão interna a partir de, sei lá, botaram uma data lá. Depois acho que foi a França que anunciou que a partir de não sei quando aí, mas é recente, vão proibir o uso de veículos movidos a, enfim, gasolina, diesel, né? E mais recentemente, acho que foi a Inglaterra que veio com essa história, né? Como nós já conversamos numa outra oportunidade, quer dizer, eu tenho pelo menos aí uns 15, os últimos 15 anos dedicados ao setor de energia e trabalhei bastante com biocombustíveis, então acho que a gente tem aqui uma matéria rica para a gente conversar aí nessa próxima hora. Sim, sim. Eu trabalhei um tempo também com biocombustíveis, né? Mas foi voltado, né? Aquele pequeno problema, né? Principalmente do biodiesel, né? Uhum, Que ele tem um ponto de congelamento muito próximo às temperaturas ambientes, principalmente do pessoal do sul, né? uhum, Então havia um entupimento, né, dos motores a diesel que estava gerando problemas, né, em caminhões, ônibus e tal, e que o mesmo não aconteceria na região Nordeste, mas a demanda do Sul e Sudeste é muito maior, né? Então isso gera também e também o problema da glicerina, né, que é um subproduto, né, um resíduo, né, da transesterificação, né? isso mesmo. É, Bom, eu fiz aqui, Tiago, um resumo que eu acho que tem uma historinha aqui interessante para contar, quer dizer, falar um pouquinho sobre o petróleo, né? ótimo. Registros históricos da utilização do petróleo remontam a 4000 antes de Cristo, devido a exudações e afloramentos frequentes no Oriente Médio. Os povos da Mesopotâmia, do Egito, da Pérsia e da Judéia já utilizavam o betume para pavimentação de estradas, calefação de grandes construções, aquecimento e iluminação de casas. Até impermeabilizações de embarcações, né? É, inclusive, bom, lubrificantes e até laxantes. Exatamente, exatamente. Os chineses já perfuravam poços usando hastes de bambu, no mínimo em 347 a.C. Uhum. Heródoto citou em História processos de obtenção do petróleo e do betume no Oriente Médio, no século V a.C. Amiano Marcelino, um historiador do período final do Império Romano, menciona um óleo usado em flechas incendiárias que não era apagado com água, apenas com areia. Exatamente, isso aí. Um outro óleo mais viscoso era produzido na Pérsia e chamado, na língua persa, de nafta. Né? No Uhum. início da era cristã, os árabes davam ao petróleo fins bélicos e de iluminação. O petróleo de Baku, no Azerbaijão, já era produzido em escala comercial para os padrões da época, quando Marco Polo viajou pelo norte da Pérsia em 1271. A moderna indústria petrolífera data de meados do século XIX. Em 1850, James Young, na Escócia, descobriu que o petróleo podia ser extraído do xisto betuminoso e até do carvão, e criou processos de refino. O primeiro poço moderno foi perfurado
próximo a Baku, no Azerbaijão, no ano de 1846. O Azerbaijão foi o maior produtor de petróleo do século XIX e, no final desse, a sua produção era de mais da metade da produção mundial. O primeiro poço comercial da Romênia foi perfurado em 1857. O primeiro poço das Américas foi perfurado no Canadá, em 1858. E, em agosto de 1859, o norte-americano Edwin Laurentine Drake, Coronel Drake. Perfurou, não é o pirata Drake. Não. Perfurou o primeiro poço nos Estados Unidos, à procura de petróleo. A uma profundidade de 21 metros no estado da Pensilvânia. O poço revelou-se produtor e a data passou a ser considerada pelos norte-americanos a do nascimento da moderna indústria petrolífera. Né? Até porque que Drake ele era, né, maquinista, né? Ele tinha esse envolvimento com a indústria ferroviária. Exatamente. E das partes, né, que usava, né, a perfuração era parte de máquinas a vapor. Né? Então, aí é por isso que os norte-americanos consideram o início da modernidade, pelo uso de máquinas. Né? Exatamente. Vamos tentar colocar aqui o compartilhamento da tela. Vamos lá. À vontade. Vamos botar aqui. Enquanto isso, né, tudo que você falou aí teve o início, né, de uma apresentação que eu fazia há muito tempo sobre a indústria do petróleo. Um breve histórico, isso está aí nos principais mecanismos de busca, né? É muito interessante essa história toda, né? Para mostrar que o petróleo está conosco aí há bastante tempo, né? Sim, com certeza, com certeza. Estou mostrando, acho que está aparecendo aí já? Tá. Um motorzinho. Um motorzinho. Então, queria falar um pouco sobre Rudolf Diesel, né, que nasceu em Paris em 18 de março de 1858 e que desapareceu no Canal da Mancha em 30 de setembro de 1913. Um engenheiro mecânico alemão, inventou um dos mais importantes sistemas mecânicos da história da humanidade, um motor a pistão de combustão interna que explorava os efeitos de uma reação química, um fenômeno natural, que acontece quando um óleo é injetado num recipiente com oxigênio, causando uma explosão. Né? Então, Diesel registrou a patente de seu motor-reator em 23 de fevereiro de 1897. E o curioso, por isso eu estou fazendo questão de citar isso aqui, é que o motor original do Rudolf Diesel, ele funcionava com óleos vegetais. Né? O motor que foi exposto na Feira Mundial de Paris em 1900, ele era movido a óleo de amendoim. Né? Então, os biocombustíveis aqui já né, no início da era dos motores. Né? Acho esse dado muito interessante. Sim, com certeza. Eu não sabia. Entre 1911 e 1912, né, Rudolf Diesel disse que fez a seguinte afirmação, né, o motor diesel pode ser alimentado por óleos vegetais e ajudará no desenvolvimento agrário dos países que vierem a utilizá-lo. O uso de óleos vegetais como combustível pode parecer insignificante hoje em dia, mas com o tempo tornar-se-á importante tanto quanto o petróleo e o carvão são atualmente, dizia Diesel em 1911, 12, né? Porque isso não se sabe exatamente em que data que ele fez essa afirmação. Após a morte, né, de Rudolf Diesel, que inclusive tem um episódio aí bastante explorado, e ele estava viajando entre a Bélgica e Londres,
e o barco que ele usava para atravessar ali o Canal da Mancha, o barco chegou ao destino, mas ele não chegou. A cabine chegou vazia e procuraram ele lá por semanas. Tem uma história aí curiosa até, enfim, muitos mitos, né, sobre o assunto, se ele teria sido assassinado, se já eram interesses em torno enfim, da patente do motor que ele tinha desenvolvido. Tem aí uma série de intrigas sobre o assunto. Mas o fato é que encontraram um corpo no Canal da Mancha 2 semanas depois dessa viagem, desse barco. Foram recolhidos pertences desse corpo, né? E o corpo foi abandonado, como era típico que se fazia na época, né? E esses pertences depois foram reconhecidos como sendo do Rudolf Diesel pelo filho dele. Então, enfim, ele faleceu aí por volta de 1913, né? E após a morte, então, do diesel, a indústria do petróleo especificou um tipo de óleo que passou a ter a denominação de óleo diesel, né? Por ser mais barato que os demais combustíveis, passou a ser largamente utilizado. Os motores diesel se disseminaram fundamentalmente pelo ótimo rendimento e baixo consumo específico, né? Os motores diesel modernos produzem emissões de certa forma aceitáveis, dentro dos padrões estabelecidos. Assim, biocombustíveis, né, bioetanol, no caso de motores de ciclo Otto, né, e biodiesel, no caso de motores ciclo diesel, né, são utilizados como combustíveis em motores de combustão interna desde o início de desenvolvimento desses motores. Eu vou ver se eu consigo mexendo o mouse aqui, quer dizer, o que é que nós estamos vendo aqui no motorzinho aqui funcionando, né? A admissão, né? Compressão, a injeção do combustível, a explosão e depois a expansão da câmara e o escape, né? Tem um outro animado aqui que já mostra um motorzinho aqui de 4 cilindros, né? Motor de 4 tempos também, né? Em que você tem o que estava aparecendo naquele ciclo simples ali, né? Só que aqui com 4 cilindros, né? Então, a nossa indústria, o nosso estilo de vida, né? Ele foi radicalmente modificado desde o início do século XX, né? Finalzinho do século XIX, mas início do século XX principalmente, com a difusão, né, e a produção em larga escala desses motores que passaram a propulsionar tratores agrícolas, locomotivas, navios, né, veículos, né, inicialmente veículos de carga e depois automóveis, né? Então, nós temos aí mais de 100 anos de automóveis rodando por aí, com uma tecnologia que é basicamente a que o diesel desenvolveu, né? Deixa eu ver se está aqui, ó. Aqui. Então, vamos falar um pouquinho esse assunto, eu sei que você conhece bem, você vai me ajudar até aqui nessa análise aqui, né? Quer dizer, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, né? Como a gente está vendo aí na tela. E essas frações, né? Você tem gás natural, por exemplo, 1 a 2 é 1 a 2 átomos de carbono, né? Então, é o metano ou o etano, né? Depois, o propano e o butano, eles já são considerados o que a gente conhece, né, o gás de botijão, né, o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Exatamente. Depois você tem o éter, a benzina, a nafta, a gasolina, né, que aqui já está com uma mistura grande, né, de 6 até 10 carbonos, o querosene, de 10 até 16, o óleo diesel, né, de 15 a 18,
e, enfim, óleos lubrificantes, vaselina, parafina e asfalto, né? Quer dizer, o que é que você visualiza aqui? Você tem, basicamente, dependendo, obviamente, do tipo de petróleo, né? As frações dos diversos derivados de petróleo podem variar um pouco em função do tipo, né? Tem o petróleo mais leve, o petróleo mais pesado, né? Tem dois tipos que são bastante conhecidos, né? Desde há bastante tempo, o petróleo Brent, né? O tipo Brent, que é comercializado na Bolsa de Londres, e o WTI, né, que é comercializado no Texas. Né? Exatamente. São duas referências. Né? Exatamente. Mário, deixa eu mostrar aqui rapidinho, até eu levantei aqui rapidinho para mostrar uma coisa que eu tenho aqui nos meus guardados. Ainda vou achar mais uma, peraí. Pessoal, isso aqui, ó, tá? Isso aqui é o petróleo. Tá? Eu tenho aqui, eu ganhei da Petrobras algum tempo atrás. Tá? E esse daqui é um tipo bem leve, tá? Mas infelizmente essa fração aqui é muito pouquinho, né? Eu não consigo ganhar nada com isso. Aqui eu tenho dois tipos de óleo lubrificante, tá? Esse daqui ele já foi utilizado, ele está bem, né? Ele está bem já amarelo, bem como é que eu posso dizer? Bem poluído, né? Já fez. Contaminado, sujo, né? Contaminado, isso. E esse aqui não, esse aqui ainda tá em natura. Então, esse aqui foi para fazer uma comparação entre os dois, fazer a pureza, né? Fazer o cálculo de pureza e tal, tá? Para poder fazer uma limpeza de óleo. Tá? Então, eu tenho aqui também o coque, que eu ainda vou achar, mas aí deixar o Mário mandando o brasa aí que tá ótimo. O coque estaria abaixo do asfalto, né? Nessa escala dessa tabela aqui, né? O sistema de refino de petróleo, você também certamente vai poder acrescentar mais a isso, mas basicamente você, através de destilação, né? Temperatura, pressão, você vai obtendo essas frações, né? Você pode craquear o petróleo. Mas, quer dizer, o objetivo de mostrar isso daqui é que você, na verdade, não consegue variar muito em função do petróleo que você obtém, as quantidades das frações, né? Então, gasolina é uma porcentagem do petróleo que se obtém, assim como o óleo diesel, também é uma porcentagem mais ou menos estabelecida, né? Quer dizer, como eu te falei, varia um pouquinho, mas não é muito. Né? Isso. E aqui tem uma curiosidade. Inclusive, Mário, só um instantinho. Quando você fala justamente, né, deixar a sua tela aí na gasolina, querosene, óleo diesel e tal, as refinarias elas entram no chamado campanha. Né? O que é essa campanha? Quando elas precisam maximizar um tipo de produto. Né? Então, por exemplo, se há uma demanda nacional maior de gasolina, então eles fazem todos os processos de refino dele. Né? Você tem a reforma catalítica, né, que ela constrói, você tem o craqueamento catalítico que ele quebra. Né, quebra as macromoléculas, cada vez tentando produzir ele. Quanto mais leve, ou então dependendo da utilização do que você precisa, por exemplo, se há uma demanda maior de gasolina, a gasolina vai ser produzida e vai ser mais comercialmente aceita. Né? Então, a refinaria ela tem essa coisa. Inclusive, até no que você falou aí dos tipos de petróleo, quando você faz um blend, ou seja, você faz uma mistura do petróleo cru para maximizar a sua produção. Então, se você quer uma produção maior de diesel, existe uma densidade, ou seja, um grau API de petróleo que tem o diesel maximizado. Então, os tanques de decantação, né, na refinaria, onde tem o petróleo cru, né, quando há esse blend, há essa mistura, você já programa a refinaria para ir para uma melhor, né, produção de diesel, por exemplo. Né? Então, bom, aqui, mais ou menos assim que funciona. Aqui tem várias, isso dá origem, né, ou dá margem, perdão, a várias discussões, né? Sim, com certeza. Porque, por exemplo, as refinarias brasileiras, né, a de Cubatão, a de Paulínia, né, e várias outras refinarias da Petrobras,
elas foram concebidas para um tipo de petróleo que a gente normalmente importava, né? E quando a gente começou a produzir aqui no nosso pós-sal e depois no pré-sal petróleo, enfim, aqui no Brasil, né, nós começamos a obter um petróleo que não estava muito bem adaptado às nossas refinarias, né? A gente até hoje produz e exporta petróleo, né, bruto, e acaba importando petróleo de outro tipo para refinar nas nossas refinarias, né? É uma coisa que né, jabuticaba, coisa que só tem por aqui, né? Mas tem um comentário que eu acho que também faz parte, é bastante pertinente, e não sei se você tem esse conhecimento, Tiago, mas nos Estados Unidos, em geral, costuma sobrar óleo diesel e faltar gasolina. Uhum. Enquanto que na Europa é exatamente o contrário, costuma sobrar gasolina e faltar óleo diesel. As razões, fundamentalmente, são a diferença entre as frotas de veículos leves e pesados, né? Exatamente. Os Estados Unidos têm um volume, ou uma quantidade, perdão, né, que gasta um volume proporcionalmente muito maior de gasolina, né? Veículos grandes, automóveis, né? Motores V8 e tal, que gastam bastante combustível, né? E não tem, como nós temos, por exemplo, né? O nosso caso talvez seja até um pouco mais parecido com o da Europa, mas por motivos bem diferentes, né? Eles não têm uma frota tão grande assim de caminhões que justifique ou que acabe consumindo o que eles acabam produzindo de diesel. Então, entre os Estados Unidos e a Europa, existe esse, vamos dizer assim, esse escambo quase, porque no fim as companhias são as mesmas, né? São grandes multinacionais que estão de um lado e de outro do Atlântico, elas trocam o que sobra de um, manda para o outro, e o que falta de um acaba suprindo com a produção do outro, né? É por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, hoje você ouve falar, por exemplo, de etanol, bioetanol, como se costuma chamar também, produzido a partir de milho, né? Isso. Por quê? Porque eles têm interesse em suprir ou substituir parte da demanda de gasolina com etanol, né? Enquanto que na Europa é o contrário. Na Europa se fala em biodiesel. E por que se fala tanto em biodiesel? Porque na Europa existe já de muitos anos uma tradição de se utilizar veículos pequenos, veículos leves, com motores a diesel, né? O motor a diesel realmente é fantástico, porque ele tem grande durabilidade, ele é mais econômico, né? Então, sei lá, hoje deve estar mais de 70% dos veículos novos que saem das montadoras na Europa, veículos pequenos, são a diesel, né? Então, é isso que faz com que, no final das contas, acabe sobrando gasolina nas refinarias europeias e sobra gasolina e falta diesel, né? Vamos mudar aqui o slide, porque essa conversa toda é para alimentar o que nós estamos visualizando na tela aqui agora. Quer dizer, nós estamos olhando nesse gráfico as fontes de energia primária que nós consumimos no planeta, né? Esses dados são dados globais, né? Quer dizer, somas dos consumos do mundo inteiro, né? De todos os países. E o que é que a gente está vendo aqui? Quer dizer, energia primária, vamos entender exatamente o que é isso, né? O petróleo, essa grande fatia que aparece aqui, 38%, né, das fontes de energia primária hoje são petróleo
e seus derivados, né? Os seus derivados, nós vimos naquela tabela anterior, são basicamente os combustíveis líquidos, né? Gás natural, por exemplo, é usado na produção de vidro, em plantas do setor cerâmico, né? Quer dizer, tem outros usos que não o uso direto na produção de energia elétrica, que é o que nós vamos ver logo a seguir, né? E esse daqui enfim, como está distribuída aí a pizza do consumo, né? Quais são as fontes de energia primária que o planeta consome. Esses dados eu tirei do International, o World Energy Outlook, né? E o International Energy Outlook, são duas publicações que saem anualmente, e esses dados aqui, então, são bastante recentes. Essa é a situação que nós temos, que nós tínhamos, né, o ano passado, né? Voltei aqui, coloquei aqui essa foto que eu acho que é muito bonita, né? Nosso planetinha aqui, né? Vamos lembrar que tá fácil de ver até aqui nessa imagem, o planeta chama Terra, mas nós temos 71% de água e só 29% de terra na superfície do planeta, né? E aquilo que nós comentamos também, Tiago, né? As áreas urbanas representam cerca de 2% da superfície terrestre, ou seja, 0,6% da superfície total do planeta. Verdade, verdade. Tem uma sequência de imagens aqui que é muito interessante, porque essa aqui é uma imagem já tentando colocar o planeta todo num plano, né? E é uma imagem do planeta de dia, né? Com o albedo e as cores que a gente veria do espaço sem as nuvens, né? Vou voltar aqui para mostrar que normalmente a gente tem uma quantidade enorme de nuvens sobre o planeta, né? Mas aqui o pessoal lá trabalhou essa imagem é da NASA, né? Uma série chama-se Blue Marble, né? Mármore azul, muito bonitas essas fotos. Tem uma outra foto que é essa daqui, a seguinte, que mostra de fato o planisfério, né? Quer dizer, pegaram o planeta e fizeram essa projeção como se o planeta fosse possível colocá-lo num plano, né? Então, a gente observa aqui grandes distorções no norte, né, no extremo norte e no extremo sul. Quer dizer, imagina, a Antártida não tem esse tamanho enorme que aparece aqui, assim como a Groenlândia também não é quase do tamanho do Brasil. Isso aqui é só um defeito, né, dessa representação de um planeta que é quase uma esfera num plano, né? Mas essa sequência de fotos toda, na verdade, é para mostrar essa próxima aqui, ó, que mostra o planeta de noite, né? Tudo escuro, e o que você vê de pontinho claro nessa imagem aí seriam, né, ou são, perdão, as cidades, né? E o local onde consome energia elétrica, né? Então, dá para ver aqui, por exemplo, Las Vegas, né, que é o ponto mais brilhante que se vê do espaço, né? A turma lá está perto da Hoover Dam, da barragem de Hoover, né? Eles têm energia hidrelétrica lá. Hoje não deve dar para o consumo deles, mas, enfim, eles gastam bastante energia, né? E isso para mostrar, para passar para esse próximo gráfico, que eu acho que é o que vai ficar aqui até o final da nossa discussão, mas depois a gente pode voltar aqui para aparecer na tela. Quer dizer, nós estamos falando de biocombustíveis e da substituição desses veículos, né, que hoje funcionam com motores a combustão por veículos elétricos, né? E como é que a gente hoje gera também, dados do ano passado, né? Como é que hoje a gente gera energia elétrica, né?
Então, 40% da energia elétrica do planeta é gerada hoje à base de carvão, né? Termoelétricas a carvão, elas queimam, então, o carvão, esse carvão queimado gera muito calor, esse calor aquece a água, que se transforma em vapor, esse vapor é turbinado, e essas turbinas a vapor é que geram a energia elétrica, né? É um processo bastante conhecido, mas pouco eficiente, né? No sentido de que nem metade da energia térmica do carvão é transformada depois em energia equivalente elétrica, né? Com todos os problemas que a gente hoje em dia conhece, né? Quando se queima carvão, dependendo do tipo de carvão e dependendo principalmente dos filtros que nós temos no sistema de exaustão das caldeiras, né, existe uma contaminação do ambiente, não com dióxido de carbono, né, Tiago? Porque Com isso nós já certeza. conversamos bastante na nossa penúltima conversa, né? Isso. Não estamos falando de dióxido de carbono, né? Dióxido de carbono, que é o produto da combustão, o que nós temos de contaminantes ou de poluentes na fumaça que sai dessas termoelétricas é o dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, da combustão às vezes incompleta que pode chegar a acontecer. Então, esses realmente são poluentes, e esses poluentes afetam o meio ambiente, a natureza, né? Nada que, com a tecnologia que a gente dispõe hoje, não seja capaz de, vamos dizer assim, de evitar, né, essa poluição causada pelo carvão, né? A gente vê aqui, em segundo lugar, o gás natural, né, que tem crescido na medida em que o carvão tem diminuído, ou crescido menos do que o gás natural, né? Essa fatia aqui do gás natural tem crescido bastante, principalmente nos Estados Unidos, por causa da exploração do gás de folhelho, lá do shale gas, né? Com todos também as questões relacionadas aí com a exploração do gás de folhelho, né? Não é gás de xisto, né? Me corrige, Tiago, mas não, tá xisto certo. não é exatamente a rocha. A tradução de shale não é xisto, né? O shale, na verdade, a formação rochosa, a tradução no português seria folhelho, né? Uma rocha que tem camadas, né? Como se fossem folhas sobrepostas. Isso. E o que é que tem acontecido, né, nos Estados Unidos, na medida em que essa tecnologia do fraturamento hidráulico, do fracking, né, que se desenvolve lá há mais de 30 anos, ela começou enfim, a se difundir e os poços passaram a produzir, os Estados Unidos dispõe de uma rede de gasodutos enorme e começou a sobrar gás, né? Então, várias plantas, ou plantas novas, ou plantas antigas a carvão, foram convertidas em gás natural, porque o gás natural estava ficando quase mais barato, já é mais barato do que o carvão, né? E porque a planta de ciclo combinado, a planta que funciona com gás natural, ela tem, na verdade, duas formas de geração de energia elétrica, né? Ela tem a turbina a gás, né? O gás natural é queimado nessa turbina, e a turbina é acoplada diretamente a um gerador elétrico, então existe uma primeira geração diretamente nessa turbina, e depois os gases quentes do escapamento dessa turbina vão para uma caldeira de recuperação, produzem vapor, e você tem um segundo aproveitamento dessa energia elétrica, que é a energia a vapor, né? Quer dizer, em turbinas a vapor gerada na planta de ciclo combinado, né?
Nessas plantas de ciclo combinado, então, a eficiência energética é muito melhor do que nas plantas convencionais a carvão. Você tem um aproveitamento melhor dessa energia. No final das contas, você emite menos dióxido de carbono para gerar a mesma quantidade de energia, né? Foi assim que os Estados Unidos, sem ser signatário do protocolo de Quioto, foi praticamente o único país do mundo que cumpriu com folga a redução das emissões de dióxido de carbono que estavam previstas no protocolo de Quioto, né? Não por um convencimento, né, de que deveria reduzir as emissões, enfim, mas pelo simples fato de que passaram a converter, ou a substituir, ou a instalar novas plantas de ciclo combinado pela disponibilidade de gás natural, e isso resultou, obviamente, em menos emissão de dióxido de carbono, né? A gente vê aqui também hidrelétricas, né, com só 16%, né? Quer dizer, no nosso país aqui, a energia hidrelétrica é responsável por mais de 70%, às vezes 80% da geração de energia elétrica, mas no mundo, né, de uma forma geral, isso não é o que ocorre. O Brasil realmente é muito privilegiado nesse sentido, né? Se você considerar que a energia hidrelétrica é uma das renováveis, né, na medida em que a chuva cai, você armazena ela nas represas e usa aquele potencial hidráulico para gerar energia elétrica em turbinas hidráulicas, né? Então, isso aqui foge um pouco, esse gráfico, foge um pouco da nossa percepção do que nós estamos acostumados a ver, né? Aqui no nosso dia a dia, né, no país. Hoje a gente tem plantas de ciclo combinado, né? A gente tem plantas a óleo, né? Essas plantas a óleo aqui são termoelétricas a motores, né? Motores que consomem óleo combustível, óleo pesado, né? Uma fração que está lá próxima quase do asfalto, né, Tiago? É um produto que praticamente não tem valor, mas que tem bastante, tem abundância, e essas plantas, enfim, o Brasil, no programa prioritário das termoelétricas, desde do governo do Fernando Henrique, construiu várias plantas termoelétricas, muitas delas, inclusive, estão funcionando aí nessas últimas semanas, que é o que fizeram com que a bandeira vermelha, né, voltasse aí em todo o país a ser cobrada dos consumidores de energia elétrica. Então, isso aqui não tem muito segredo, né? Nuclear, né, que na Europa é importante, no Japão, em outros locais, 14%. Aqui no Brasil, o complexo de Angra, né, que é a única central termoelétrica nuclear que nós temos funcionando aqui, não chega a gerar 3% da nossa demanda, né? Eu acho que está em torno de 2%. Infelizmente. Infelizmente, exatamente. Mas essa situação, que a gente pode comentar um pouco mais para frente, no caso da França, por exemplo, quase, ou mais de 70% do parque de geração na França é nuclear, né? Então, o que acontece na França é que nos períodos em que que a demanda é menor, né, a França, como está todo o sistema europeu, do continente europeu, né, a Inglaterra está fora porque é uma ilha, mas todo o continente e o sistema elétrico é interligado. Então, quando chega de madrugada, por exemplo, a energia elétrica das centrais termoelétricas nucleares da França, ela é exportada para os países vizinhos, né? Para a Espanha, para a Alemanha, para a Suíça, enfim, para os países que são vizinhos, para a Itália, né? Os países que são vizinhos diretamente da França, né? E essa energia, ela é quase de graça, né? Tanto é assim
que pequenas centrais hidrelétricas, e às vezes nem tão pequenas assim, elas têm 2 reservatórios na Europa. Isso é muito comum de encontrar. Um reservatório principal em cima, né, que é usado durante o dia, nos horários de pico, para gerar, aproveitar todo aquele potencial hidráulico e gerar energia nos horários de pico. E de madrugada, eles compram energia barata da França e bombeiam a água de um reservatório que tem embaixo para o reservatório de cima. Bombeiam a água de novo, estocando essa água, né? Lá não chove tanto quanto chove aqui, e o fato no final das contas, né, analisando aqui esse gráfico todo, Tiago, que energias renováveis, né, que são aqui energia de biomassa, por exemplo, as nossas, que aqui no interior do estado de São Paulo, por exemplo, nós temos bastante, né, energias nas usinas de centrais termoelétricas, nas usinas de cana-de-açúcar, que queimam o bagaço de cana, produzem vapor a alta pressão, e esse vapor é turbinado e gera energia elétrica, né? Muitas das plantas mais antigas, elas não geram excedente elétrico, mas as plantas mais novas, elas geram esse excedente elétrico, então parte dessas renováveis a biomassa daqui, vou pegar aqui essas proporções, porque é até interessante para a gente ter esses números na cabeça, né? As renováveis a biomassa, elas representam 1,3% dessa pizza total, né? Depois vem as usinas eólicas, né, que representam 1,1% dessa pizza. Pega os 3% aqui das energias renováveis e divide aqui, né? Então, 1,3 seriam a energia proveniente da biomassa, 1,1 a energia proveniente de centrais, de parques eólicos, né? 0,3% de energia geotérmica, né? Isso aqui para nós pode parecer completamente inusitado, mas na Islândia e em várias outras partes do mundo utiliza-se a energia produzida no interior da Terra, né? E que acaba escapando para a superfície, utiliza-se essa energia para a geração elétrica, né? A geração em centrais termoelétricas geotérmicas, né? A fonte de calor é a própria energia da Terra. E 0,1%, segundo os dados, então, eu nem coloquei aqui porque seria uma linha só aqui, né? 0,1% são, de fato, as centrais solares fotovoltaicas, né? Então, muito se fala sobre as energias renováveis, e o ícone dessas energias normalmente são os parques eólicos, né? Aqueles moinhos de vento e as centrais solares fotovoltaicas. Elas juntas não representam nem 1,5% da geração mundial de energia elétrica atual, né? E aí o que aconteceria, por exemplo, na França, né, como a gente falou, vamos deixar o gráfico, Tiago? Você que sabe, amigo, você que sabe. Pode aparecer se quiser. Mas vamos deixar, porque acho que o gráfico ilustra muito bem isso aqui. Na França, por exemplo, faria algum sentido você ter carros elétricos que de madrugada ficassem conectados à rede, né? Quer dizer, só pluga a tomada do carro de madrugada para recarregar as baterias, porque essa energia está sobrando de madrugada, né? Mas isso é um caso muito particular da França, né? Na Inglaterra, por exemplo, isso não acontece, né? Eles têm que modular lá, a história do aquecimento global antropogênico começou com a Margaret Thatcher, né? Logo na época que ela assumiu o governo da Grã-Bretanha,
exatamente porque havia uma crise muito séria lá, houve greves, né, dos mineiros, né, dos trabalhadores das minas de carvão, que são, na Inglaterra, a base da produção de energia elétrica, e esses mineiros em greve, não tinha carvão, tinha o risco de faltar energia, né? E para o azar da Margaret Thatcher, foi também o período da crise do petróleo, né? Então, os árabes fundaram a OPEP, havia o embargo do petróleo e tal, duas alternativas que ela poderia ter à disposição, que seriam o carvão ou o petróleo, ela estava sem disposição, então ela tinha muito interesse em promover o desenvolvimento das usinas nucleares na Inglaterra e acabou, de certa forma, na medida em que destinou dinheiro, né, para que a Royal Society of Science, né, botou dinheiro sobre a mesa lá para que eles fossem e demonstrassem que a emissão de gás carbônico poderia ser o causador, né, do efeito estufa, ou enfim, que poderia estar aquecendo o planeta, né, uma teoria inventada lá por um sueco, Bert Bolin, que na época, em plena época, né, anos 70, quando ele saiu com essa teoria, nós falávamos da iminência de uma nova era glacial, né? Então, o Bert Bolin, coitado, foi escorraçado no meio científico, porque todo mundo achava uma sandice o que ele propunha, né? Dizendo, não, vamos mandar brasa aí nas termoelétricas, vamos queimar carvão, petróleo e tal, e já o dióxido de carbono que nós estamos liberando na atmosfera vai começar a esquentar o planeta, né? Como se nós realmente fôssemos capazes de evitar um período glacial ou modificar as temperaturas do planeta. Então, voltando, né, ao nosso tema, que é o tema da nossa conversa hoje aqui, quer dizer, veículos elétricos. Qual é o sentido que se vê ou que se tem, né, em utilizar veículos elétricos? Obviamente que nós demos um exemplo da França e podíamos citar talvez outros particulares, mas os veículos seriam, como a gente vê nesse gráfico aqui, em termos mundiais, abastecidos por energias que hoje são execradas, né, Tiago? Me ajuda aí. Né? Todo mundo hoje em dia está contra, quer banir o carvão, né? Quer dizer, vamos banir o carvão, 40% da energia do mundo nós vamos deixar de produzir, como é que nós vamos sobreviver? Exatamente. E vamos propagar o quê? Vamos usar mais petróleo? Não, também não pode petróleo. Então, tira aí, por exemplo, no caso da energia elétrica, só 67%. Hã? Só 67% segundo o gráfico. Porque o gás natural, de certa forma, também vem a partir do petróleo. Né? O gás natural é petróleo. Sim, desculpa, você colocou muito bem. O gás natural é a fração mais leve do petróleo, né? Então, enfim, quer dizer, sem petróleo e sem carvão, a nossa economia, a economia do mundo hoje, ela não funciona, né? Mas não funciona, quer dizer, 3% que a gente consiga, né? Nós estávamos falando lá de parques eólicos e solar fotovoltaica, se não representam 1,5%, se nós dobrarmos a produção de energia a partir de parques eólicos e de centrais solares fotovoltaicas, nós vamos passar de 1,5% para 3%, ou menos do que isso, né? Para abastecer veículos que são produzidos com um custo ambiental, que, obviamente, né, Tesla e outros grandes fabricantes aí de veículos elétricos não contam a parte suja, a parte feia, né, da história de você produzir uma bateria. Exatamente. Que depois vai ser usada para armazenar energia num veículo elétrico, né?
Então, eu tive a oportunidade, fiz um passeio no deserto do Atacama, né? Fui conhecer lá a região, e hoje parece que 40% do lítio é extraído de metade do salar lá de São Pedro de Atacama, né? Quer dizer, metade foi preservada para visitação turística e tal, é um lugar muito bonito, muito interessante, né? Um lugar mais seco do mundo, é um deserto, e quando você tem afloramentos de água, se desenvolve como se fossem oásis, né? No meio do deserto, é uma paisagem inóspita, mas é muito bonito de se ver. Quase metade do lítio do mundo, das baterias que hoje a gente tem, não só nos nossos celulares, mas em tantos outros aparelhos, vem desse salar, né? Do salar de São Pedro de Atacama. Existem outras fontes, né? Do outro lado da cordilheira, do lado argentino, né? Na região de Salta, e indo até a Bolívia, né? Que tem um salar, na verdade, muito maior, ele é menos explorado por causa da dificuldade de acesso, né? No Chile, o Atacama, porque o Chile está muito bem conectado e, de certa forma, tem muitos portos no Pacífico, né? Então, eles podem exportar, porque fundamentalmente já tem essa tradição de mineração, né? Pela produção de cobre e tantos outros minérios. Então, o Chile é o grande produtor hoje de lítio, né? Mas a exploração das jazidas para a obtenção do lítio necessário para produzir as baterias provoca um dano ambiental tremendo, né? E a gente não vê isso, obviamente, porque ninguém quer mostrar esse lado feio da fotografia, né? Você aparece lá bonito no seu Toyota Prius, né? É um veículo híbrido, né? Que tem um motor a combustão e tem também as baterias para rodar como se fosse um veículo elétrico, né? Enfim, acho que é uma inovação, acho que é muito importante que a indústria continue a se desenvolver nesse sentido, mas vamos voltar aqui, Tiago. Vamos voltar, vamos tirar aqui o gráfico, né, para a gente poder conversar, o bate-papo, porque. Enquanto isso, eu só quero falar uma coisa sobre a bateria, né? Essa bateria de íons de lítio, né, que está utilizada agora, principalmente em celulares, e agora essas baterias que estão fazendo. Não sei se você viu um e-mail que rolou no nosso grupo sobre um ônibus elétrico que estava sendo testado, que usava 145 baterias de íons de lítio. E eu, particularmente, né, eu não entraria nesse ônibus. Tá? Eu, particularmente, não entraria nesse ônibus por um motivo simples. Essa bateria de íons de lítio, existem vários vídeos aí no YouTube e tal, se você pegar e furar ela, se você der uma pancada e furar ela, ela vai entrar em combustão, ela queima. Tá? Então, o que acontece? Imagina você dentro de um ônibus, tá? Sentado sobre 145 baterias, na qual, se você... Uma colisão de trânsito não é uma coisa anormal, tá? Você, de repente, uma colisão, uma bateria dessa sofre uma perda da sua integridade. Ou seja, você estaria anunciando um incêndio, né, dentro do ônibus. Então, realmente, eu sou meio contra isso. E depois... Aí eu me lembro de ter feito o cálculo se você pegar 10 mil ônibus, né? 10 mil ônibus, você sendo produzido e você trocando essas baterias, tá? E 10 mil ônibus não é nada perto da frota do Sudeste. Como é que seria a gestão desse resíduo que no Brasil, né, já não é uma coisa muito boa, né? Então, acho que seria muito, 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 mas muito, muito pior para o meio ambiente em questão, né, você ter essas baterias, né, sendo mal descartadas, tá, do que o próprio poluição do motor a diesel.
o motor a combustão interna, né? Que como o Mário muito bem falou, existem formas de você fazer um filtro mais eficiente. Eu acho que até uma forma de você melhorar a eficiência do motor para queima, né? Que quanto mais eficiente for o motor, maior é o dióxido de carbono. Então, o que acontece? O dióxido de carbono não é poluente, né? Fica essa coisa, né, que eles falam. Então, realmente, eu me preocuparia. Sim, como a Maria falou, na França tem energia sobrando, tal, então você pode fazer um carro de elétrico, mas a minha maior preocupação seria a bateria, né? Porque a gente sabe muito bem como é que é o descarte, principalmente aqui no nosso país, né, Mário? Pois é, a gente tem essa questão que, no final das contas, nós estamos lidando com alternativas que custam mais caro, bem mais caro do que o que a gente tem disponível, né? A tecnologia, a evolução tecnológica, né? Quer dizer, você pega, por exemplo, os motores diesel, né? Hoje, um problema da combustão dos motores diesel é que aquela fumaça preta que a gente vê no escapamento dos motores, aquilo realmente é um material microparticulado, né? Um aerosol, que é contaminante, né? Que faz mal aos pulmões, né? Que quando inalado ele acaba se depositando e, enfim, isso é um grande prejuízo para nós. O Brasil tem usado hoje em dia, não exatamente por esse motivo, né? Porque a gente adiciona hoje biodiesel no nosso diesel, né? É obrigatório. E na adição de biodiesel, acho que aqui tem uma experiência que o meu lado agrônomo aqui, Tiago, pode contar bastante. Nos Estados Unidos, já faz bastante tempo, né? Quer dizer, hoje nós estamos encostando nos Estados Unidos na produção de soja. Mas os Estados Unidos foi, durante muito tempo, o maior produtor e exportador mundial de soja. E nos Estados Unidos já fazia um bom tempo, né, que o óleo de soja estava sobrando, né? E eles, nos anos 1990, né, começaram um grande programa de transformar esse óleo de soja que estava sobrando através de uma transformação, de uma transesterificação, né? O professor Tiago já comentou sobre, né? Quer dizer, a reação de um ácido graxo com um álcool, você obtém um éster e água, né? E glicerina. E a glicerina, mas você separa depois a glicerina, né? Isso. Então, no final das contas, você tem um éster que, se você usar álcool etílico, é um éster etílico. Se você usar álcool metílico, é um éster metílico, né? Os Estados Unidos desenvolveram a tecnologia de produção de biodiesel e passaram a usar nos ônibus escolares americanos, né, que são muito... mesmo nós não tendo visto esses ônibus por aqui, como a gente viu tanto filme americano, a gente está acostumado a ver aqueles ônibus amarelos das escolas americanas. Aqueles ônibus, há décadas, usam uma mistura de 20% de biodiesel no diesel. E por que os 20%? Né? Porque nessa proporção da mistura, a redução da emissão de particulados no escapamento é muito significativa. Então, no programa americano, eles priorizaram os veículos que transportam as crianças, né, para fazer uso desse combustível, né? Tem uma história interessante, Tiago. Eu tenho uma amizade muito grande com uma pessoa que foi protagonista nessa história que eu vou contar. Nós temos tempo ou nós vamos... Pode mandar bala. Então, no final dos anos 90, o pessoal da Associação Americana dos Produtores de Soja, né, American Soybean Association, eles vieram para o Brasil
e esse meu amigo foi a pessoa que articulou o contato para que essa reunião fosse possível. Eles vieram trazer toda a bibliografia do Programa do Desenvolvimento do Biodiesel nos Estados Unidos para o Brasil, né? E o objetivo na época, quer dizer, a ideia dos americanos era mostrar, né, os benefícios na redução da poluição atmosférica, da redução de emissão de particulados, principalmente, para uso nas grandes cidades, né? Uma primeira reunião que o meu amigo arrumou na época, o governador do estado aqui de São Paulo era o Paulo Maluf, o secretário de transportes ou de meio ambiente, se eu não me engano, na época era o Walter Feldman, e o Walter recebeu, então, essa comitiva da American Soybean Association, e, enfim, o pessoal trouxe lá o material, um calhamaço, assim, né, de bibliografia, de todos os trabalhos, de todos os, enfim, os ensaios que haviam sido feitos lá nos Estados Unidos, e disse, olha, isso aqui está à disposição de vocês, nós descobrimos isso, esse negócio é super bacana, lá nós fazemos esse uso, acho que vocês que também, né, naquela época o Brasil já era, enfim, não tão importante como hoje, mas já passava a ser um produtor importante de soja, então usar o excedente do óleo de soja para transformação em biodiesel, né? O assunto, enfim, não prosperou aqui em São Paulo, foi, na verdade, tremendamente frustrante a reunião, e o que acabou acontecendo foi que o grupo foi para Curitiba, né? Na época, o prefeito de Curitiba era o Jaime Lerner, que foi, enfim, o oposto do que foi aqui em São Paulo, abriu todas as portas, chamou lá o pessoal da Secretaria de Transporte, da Secretaria de Meio Ambiente, e a Associação dos Produtores Americanos de Soja doou 20 mil litros de biodiesel, que foram utilizados, né, misturados com mais 80 mil litros de diesel mineral, né, de diesel a partir do petróleo. Então, esses 20 mil litros se transformaram em 100 mil litros de biodiesel, B20. Esse biodiesel foi utilizado na frota de transporte metropolitano de Curitiba, né, na frota de transporte urbano de Curitiba, né? E rapidamente, né, em um mês e pouco, eles gastaram todo esse volume e fizeram lá um comparativo dos resultados entre o biodiesel, né, os ônibus que rodavam com o diesel mineral e os ônibus que rodavam com o B20, né? E foram resultados muito significativos na época, no sentido de redução das emissões de material particulado, né? Mas o petróleo naquela época custava $20 o barril, né? E o biodiesel produzido a partir de óleo de soja e pela reação de transesterificação, seja etílico ou metílico, ele custava mais caro, né? Então, o pessoal da Petrobras, que acompanhou os ensaios, porque eles eram os fornecedores do óleo diesel para a Prefeitura de Curitiba, no final da reunião, teve um funcionário lá, um técnico, né, da Petrobras, que disse assim, olha, senhor, isso aqui é muito bacana, é muito interessante, mas vai custar mais caro, né? O que vocês vão fazer? Vão repassar isso para a tarifa de ônibus urbano em Curitiba, né? E ele soltou a frase lapidar, disse, olha, Petrobras é Petróleos Brasileiros Sociedade Anônima, tá certo? O substituto do petróleo para a Petrobras é mais petróleo, né? Nós vamos aumentar a prospecção, vamos aprofundar, enfim, a prospecção de petróleo e vamos buscar mais petróleo. E esse assunto ficou guardado na gaveta de 1998, 99 até 2005, né? Quando, por motivos diferentes, né,
retomou-se o programa do biodiesel aqui no Brasil, com toda aquela ladainha na época do Lula, né, que achava que ia produzir biodiesel a partir de óleo de mamona, né? O biodiesel horrível, aquele óleo de mamona. Mas, enfim, nunca se produziu biodiesel de óleo de mamona, a não ser em laboratório, porque o óleo de mamona é muito caro, né? O valor hoje do mercado do óleo de mamona está em torno de R$7 o litro, talvez R$6 o litro, né? E o diesel está sendo vendido a 2. Né? E você conhece bem, Tiago, a relação, não é que você dilui, ou de um você faz 2, não, você praticamente faz de um, né? De 1 litro de óleo, você faz 1 litro de biodiesel, né? Isso. Então, não havia condições, como até hoje, quer dizer, tem sido muito difícil, muito embora o programa do biodiesel, através dessa política de tornar obrigatório, né, o uso e a adição de biodiesel no diesel usado no continente, né, no território, quer dizer, não é o diesel embarcado, né, é importante dizer que nas embarcações não se mistura óleo diesel, mas o diesel brasileiro, ele tem conteúdos de enxofre, né, altíssimos ainda, né, nós temos em boa parte do país uma tolerância de 1.800 partes por milhão de enxofre, nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, o diesel metropolitano tem 500 ppm de enxofre, 500 ppm de enxofre é 10 vezes mais do que o S50, que a gente encontra, né, nas bombas hoje em dia para os veículos mais modernos. E por quê? Porque o enxofre está presente no petróleo. Isso. Né, Tiago? É um dos contaminantes. É um dos contaminantes, né? E como no processo de produção do óleo diesel, você vai retirando aquelas frações mais leves, gasolina, nafta, benzina, não sei o quê, e o resto que vai sobrando, a impureza vai ficando. Exatamente. No resto que sobra, né? E o diesel, o óleo diesel, de certa forma, é produzido de resto. Então, toda essa história para mostrar que, muito embora exista um benefício na utilização de biodiesel, na adição do biodiesel no diesel derivado do petróleo, né, pela redução da emissão de particulados na combustão, isso precisaria ser um programa para as regiões metropolitanas, né? Então não adianta botar B7 ou B8, se eu não me engano, que nós estamos agora, ou B9, nós não chegamos no B10 ainda. E devia colocar B20 nas cidades e o resto ter um diesel de melhor qualidade, não o S1800 ou o S500, que é um tremendo de um veneno e que está aí contaminando a nossa população, né? O professor Paulo Saldiva, aqui da Universidade de São Paulo, que é um médico patologista e grande especialista em poluição ambiental, né? Os trabalhos e as publicações que o professor Paulo desenvolve e disponibiliza mostram realmente o efeito que tem essa poluição desse material particulado, né, na saúde humana. Muitas pessoas, centenas de pessoas morrem de doenças causadas por essa poluição nas grandes cidades, né, todos os anos. Então, isso é um assunto que merece realmente a nossa atenção, né, e não o conteúdo de dióxido de carbono que sai dos escavamentos, certo, professor? Mário, isso me fez me lembrar um vídeo que o professor Ricardo fez com você num programa de TV, né, não sei se foi de TV ou de internet, que teve o professor Ricardo estava num lugar, estava você, um americano que eu esqueci o nome. Que também... o Mark, nosso amigo Mark. Isso, Mark, exatamente. Isso.
E tava uma ongueira, né, que chegou e falou o seguinte, que não, o meu médico falou que o CO2 faz mal para faz mal pro pulmão. Aí na hora, quando eu escutei isso, eu falei assim, olha, melhor essa pessoa mudar de médico, porque o médico falou que o CO2 faz mal pro pulmão, brincadeira, né? É verdade. É que essa confusão, esse programa esse programa foi ao ar, era um programa que o Luiz Nassif colocava isso. No ar, gravava, né, antes, e aí haviam dois aquecimentistas e o professor Ricardo, único, né, enfim, defender esse nosso ponto de vista, e na plateia também haviam mais, acho que 6 convidados, o Mark e eu, para ajudar o Ricardo. Foi lá que nós nos conhecemos, inclusive, foi lá que eu conheci o professor Ricardo, e o resto, todo mundo dizendo, não, quer dizer, né, aquecimento global é pelo incremento de gás carbônico da atividade humana na atmosfera, né? Então, realmente fica difícil, quando o problema é a poluição ambiental, como nós falamos bastante no nosso outro vídeo lá, né? CO2 não é um poluente, procurem lá no canal do Tiago, que acho que é um vídeo que tem feito bastante sucesso. Bastante, Mário, bastante. É um dos mais visualizados. Enfim, a gente mostra lá claramente que nós estamos equivocados se nós taxamos, né, o CO2 de poluente e queremos resolver o problema diminuindo as emissões de dióxido de carbono, né? A gente viu lá pela pizza. Tem um último gráfico aqui, Tiago, que eu quero mostrar. Manda bala. Deixa eu me preparar aqui para... A hora que você vê na telinha aí, você passa ele para a telona. Ok. Tem um último gráfico. Não, e deixa eu só acrescentar aí quando você coloca. Vamos aí. Lá. Justamente, né? Coisas simples você pode se fazer com esse escapamento justamente dos veículos, né? A diesel, que a dispersão das próprias moléculas, né? Quanto mais alta for lançado esses gases, né? Da combustão do motor a diesel, maior vai ser a dispersão. Então, até simples casos, né, simples ações resolveriam um pouco para a saúde humana. Então as pessoas têm que pensar muito na saúde humana, né, nessas questões de particulados, de gases. E outra coisa, pessoal, por favor, árvore não filtra nada, tá? A árvore não vai filtrar o particulado. Então, falar que a árvore vai filtrar o ar, a árvore não vai filtrar. Ela vai se contaminar tanto quanto o nosso pulmão, né? Porque esse material particulado vai penetrar nos estômatos e vai fazer o mesmo mal que faz dos nossos pulmões. Pode mandar bala aí, Mário. Já tá. Então, isso aqui é uma situação que não tem como a gente não enxergar, ou não querer enxergar, né? Isso aqui é a população de seres humanos na Terra, né? Esses dados são de um site que chama-se Worldometers, né? Quer dizer, é um medidor, você encontra esse site na internet e mede quase tudo, né? Então, eu peguei aqui o resultado da população, né? Vamos pegar na era cristã, o gráfico aqui está a partir do ano 1500, né? Do descobrimento do Brasil. Mas eu só fiz isso porque senão o gráfico não ia ter muito sentido, né? Muito comprido, imagina aqui 2000 anos e praticamente nenhuma evolução, né? Estima-se que a população, quando Cristo nasceu, a população na Terra era em torno de 200 milhões de pessoas, né? No ano 1000, ela chegou a 275 milhões, né? No ano 1350, chegou a 400 milhões. Então, demorou 1350 anos para a população dobrar dos 200 milhões que tinha no ano 1 até os 400 milhões
no ano 1350, né? O ano 1500 que nós vemos aqui, o primeiro ponto do nosso gráfico, são 450 milhões, né, de habitantes na Terra. A Terra passou a ter 500 bilhão, 500 milhões de pessoas aqui, em 1650. Né? A Terra passou a ter 1 bilhão de pessoas, então 1650 tinha meio bilhão, 1804 a Terra tinha 1 bilhão, então antes foi 1350 anos para dobrar a população, agora só 154 anos para dobrar, de meio para 1, né? E aqui vem uma sequência muito interessante, né? 1804, 1 bilhão, 1927, 2 bilhões, está aqui, 1927, 2 bilhões, 1960, quando eu nasci, 3 bilhões, né? 1975, vamos lá, 75, 4 bilhões, 1987, 5 bilhões, está aqui no meio do caminho, 1999, 6, né? 2013, 7, quer dizer, nós estamos nesse pique aqui, né, Tiago? Uhum. E o que isso acarreta? Né? Quer dizer, obviamente que existe uma pressão sobre, enfim, os meios de produção, a demanda por alimentos, né? Nós falamos também no nosso outro hangout, que o mundo hoje não passa fome, na verdade nós temos mais obesos do que famintos hoje em dia, né? O que nós temos talvez seja má distribuição, enfim, tem uma série de problemas, mas nós conseguimos alimentar todos os 7 e pouco bilhões de pessoas que tem no planeta. Tem gente passando fome? Tem gente passando fome, mas proporcionalmente são menos do que havia há anos atrás, né? Quer dizer, em números absolutos até o número é muito expressivo, mas em números relativos esse número está diminuindo, né? Porque tem programas de assistência, a ONU está aí, enfim, trabalhando e tudo mais. Mas o que está previsto? Porque até aqui é o realizado, né? Então, nós estamos aqui em 2017, né? Opa! Espera aí que pulou fora aqui, vamos voltar aqui. 2017, com 7 bilhões e pouco, 2027 está previsto a gente chegar aos 8 bilhões, né? E aos 9 bilhões em 2045, né? Eu não sei se eu vou estar vivo em 2045, mas se eu tiver com 85 anos, quer dizer, desde do ano em que eu nasci, 1960, a população no planeta vai ter triplicado, né? E isso tem consequências, né? Nos grandes centros, a favelização dos grandes centros urbanos, né? Porque, enfim, não existem condições adequadas para toda essa população que sai da zona rural e que vai buscar vida melhor na região urbana, né? Uma série de problemas decorrentes disso. E parece, Tiago, que nós estamos focando o problema na questão do incremento de dióxido de carbono na natureza e não estamos olhando para na verdade, os grandes desafios, os grandes problemas que nós deveríamos estar enfrentando. Cadê o saneamento básico, como nós falamos bastante na conversa com o Geraldo, né? Isso. Cadê o saneamento básico para toda essa população? Né? É fato, e nós falamos até, vou repetir essa frase, né? Nunca tantos viveram tanto e tão bem como hoje, né? A nossa vida
ela é muito mais amena do que foi a vida dos nossos pais e principalmente a vida dos nossos avós, né? Essa curva, inclusive, desse gráfico, me faz lembrar muito o desenvolvimento, por exemplo, de leveduras num suco de cana-de-açúcar, né? O processo de fermentação tem uma curva assim bem parecida, né? Começa lento e daqui a pouco ele assume, né, uma ascendente bastante pronunciada, enquanto a gente consome os recursos. No caso do fermento, né, da Saccharomyces cerevisiae no suco da cana-de-açúcar, ela está transformando a sacarose em etanol e produzindo gás carbônico, que é o que a bactéria sabe fazer, a fermentação que se desenvolve no suco de cana, né? E que a partir do qual a gente produz o etanol depois por destilação, enfim. Nós estamos preocupados com coisas que, sinceramente, Tiago, para encerrar, eu acho que nós não devíamos estar preocupados, nós devíamos tentar focar em outros que são os nossos grandes problemas. Quer dizer, vai faltar alimento para os 9 bilhões de pessoas em 2045? Muito provavelmente não, né? Até porque, como nós falamos também no vídeo sobre o CO2 não é um poluente, esse pequeno incremento do dióxido de carbono na atmosfera ajuda no aumento da produtividade das nossas culturas, né? Na soja, no milho, seja a planta C3, C4, esse pequeno incremento, nós saímos de 380 ou 385 partes por milhão e hoje talvez estejamos em 400, porque esses dados de um único ponto, né, medidos para o planeta inteiro são bastante questionáveis, mas de qualquer forma, né, se nós chegamos aqui a isso é o que a gente vê, né, no reverdecimento global, né, esse fenômeno que em inglês chama-se global greening, né? Procurem na internet aí sobre global greening e vocês vão ver extensos trabalhos feitos em regiões no mundo que mostram que esse pequeno incremento fez com que a vegetação nos desertos fosse mais resiliente, né? Na África subsaariana e principalmente na Austrália, nesses 2 biomas, o planeta está mais verde hoje em dia, né? Aliás, recentemente eu publiquei lá no meu blog também um trabalho que eu achei muito interessante, mostrando que a África, como um todo, está mais verde, né? Muito embora exista realmente problemas sérios em algumas regiões que são assim bem delimitadas, né? Está havendo um reverdecimento da vegetação em geral, né? Que com um pequeno incremento do dióxido de carbono, que é um fertilizante para o desenvolvimento vegetal, ela se torna mais vigorosa, mais resiliente, e vamos que vamos, né? Vou sair do vídeo aqui. Ok. Tá? Ok. Bom, vamos então chegar ao final, e eu já quero fazer um convite para você, Mário, para justamente falar desse Global Greening. Para fazer vamos preparar um material, porque esse assunto realmente é muito interessante. Porque eles só falam, né, que o CO2 aquece, o CO2 faz isso, o CO2 faz aquilo, mas ninguém fala justamente, né, sobre isso, né, do incremento do verde, né, e como no nosso antigo Hangout, né, que nós fizemos, que sobre o CO2 não ser poluente, você falou muito bem, né, que o CO2, né, além de ser o gás da vida, né, ele é o gás que ajuda a maximizar a produção dos vegetais, e mais produção vegetal, mais alimento, né? Pois é, não vai ser por falta de alimento que nós não vamos chegar em 2050. Exatamente. Vai ser talvez por falta de saneamento básico, né? Isso, exatamente, né? O saneamento básico, ele é para mim, é o pior problema ambiental que nós temos, né? E tem que ser resolvido, né? Muitas pessoas não têm acesso ainda, e
e nós estamos falando isso, né, em grandes cidades, grandes centros urbanos, e imagina, né, nessas situações onde cidades pequenas, né, cidades de interior, que realmente, né, é triste, né? É um problema muito sério, realmente, Tiago. Bom, Bom, então é isso uma aí, hora e vai. meia outra vez aqui, né? Uma hora e 15, né? Acho que, Exatamente, por aí, né? Os nossos hangouts sempre são longos, mas são interessantes porque é muito dado, né? Então tem que ser. Então, meu amigo, dê suas considerações finais aí, por favor. olha, é a tal história. Tentei mostrar, através de todos esses dados e gráficos que eu apresentei para vocês, que idolatrar o veículo elétrico, né, e não considerar qual é a fonte que vai gerar a energia elétrica que, no final das contas, vai recarregar a bateria, que vai fazer com que esse veículo continue a circular, isso beira, né, é uma tremenda uma burrice, né? Vamos usar o termo, né? É uma tremenda uma burrice, não tem outro termo, né? Quer dizer, o que acontece aqui no Brasil, por exemplo? Nós acumulamos água, né? Então, o sistema hidrelétrico ele é ótimo para modular, porque você vai abrindo as comportas, aumentando a capacidade das turbinas, né? Porque você coloca mais água nessas turbinas, aumenta a geração elétrica. Você tem nas usinas Itaipu, por exemplo, tem 20 turbinas ou 21 turbinas, então você vai modulando. Abre 3, abre 4, abre 7, abre 9, né? E modula a produção de energia na medida em que você tem consumo, né? E a energia você não estoca, né? Como a ex-presidenta Dilma disse certa vez que íamos estocar o vento. Isso é uma sandice, né? Isso é uma tremenda de uma besteira. Não vamos estocar nada, né? Nós temos bateria para armazenar a energia que eventualmente a gente não usa, mas essas baterias custam caríssimo hoje em dia, armazenam de forma ineficiente pouca energia, né? Ou não a energia suficiente para tocar, por exemplo, um hospital, né? Você continua, o centro de processamento de dados, eu acho que hoje em dia nem usa mais essa terminologia, né? Tem lá seus sistemas de no-breaks e tudo mais, né? Falha energia elétrica, a rede de computadores não cai, os serviços essenciais não caem, mas por um curto período de tempo. Exatamente. Né? Você não consegue botar um centro cirúrgico de um grande hospital em funcionamento com bateria, você tem que ter um gerador a diesel, né? O no-break segura ali 1 minuto, 2 minutos, que é o tempo que o gerador entra do zero até a plena carga e assume, então, a carga que está sendo demandada ali naquele momento. Não tem do que, né, o que inventar. Né? E como nós vimos, principalmente na repartição do que a gente ainda tem de geração de energia no nosso planeta, hoje, né, dados atualíssimos do ano passado, quer dizer, não vamos se deixar iludir de que as energias renováveis vão resolver o nosso problema. Né? As energias renováveis que hoje nós temos disponível, vou me alongar um pouquinho mais aqui nesse assunto, Tiago, o Brasil é o melhor lugar do mundo para geração de energia eólica. Né? Na costa brasileira, ali entre o Rio Grande do Norte e quase até o Maranhão, né? Você tem ali ventos alísios do Atlântico que vêm do mar para a terra e que sopram praticamente sempre. Né? As concessionárias de energia que foram compradas por empresas espanholas, lá, Endesa e Iberdrola, no programa de privatização das distribuidoras de energia elétrica, né? Eles que tinham na experiência a Espanha, trouxeram estações de medição, quando instalaram essas estações, falaram, não, esse negócio não está funcionando, porque eles achavam um gráfico com uma linha reta, assim, ó,
de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quinta, sábado, domingo, ventava todo dia, e é mais ou menos constante, é mais ou menos do mesmo lado, né? Então, o Brasil hoje produz energia eólica que certamente ajuda na matriz brasileira, principalmente no Nordeste, que é uma região desassistida de grandes hidrelétricas, né? Fora as hidrelétricas do Rio São Francisco, você não tem outras grandes hidrelétricas, mas quem segura a onda, além das hidrelétricas, são as centrais termoelétricas, que foram instaladas recentemente. A eólica pode representar 3%, 5%, né? É muito pouco, né? E se a gente dobrar isso, vamos passar de 5 para 10, tá bom. A energia eólica no Brasil, ela é competitiva. Ela hoje consegue oferecer energia estável a preços que competem com as pequenas centrais hidrelétricas, né? Então, tem havido um desenvolvimento da energia eólica no Brasil. Isso faz sentido aqui para nós, aqui no Brasil, e só no Brasil, e só naquela região. Não adianta querer vir aqui em Santa Catarina, em Laguna e tal, que tem uns dias de pampeiro lá, de ventania, em que os geradores quase que saem fora das suas hastes, e o resto da semana passam parados, porque o vento aqui no Sudeste e no Sul é muito inconstante. Né? Exatamente. E as centrais eólicas, elas têm que fugir das regiões onde existe inconstância dos ventos. Né? Felizmente para nós, nós somos aqui os sortudos, né, por essa região no Nordeste, mas é só lá. Né? E a energia solar fotovoltaica, ela hoje está muito longe de ser competitiva. Muito embora, quando você compara na residência o preço do quilowatt-hora que você consome, você fala, pô, então eu tenho aqui, moro numa casa, tenho uma área de telhado, vou colocar aqui uns painéis solares fotovoltaicos para gerar energia elétrica. Porém, esse programa, ele funciona hoje e ele tem tido algum sucesso porque você trabalha com a tarifa mais cara do consumidor final, que está no final da linha e que paga a tarifa mais cara, e quando você isenta o equipamento de impostos, você aproxima os preços, não a ponto de torná-los competitivos, porque a viabilidade desses parques, desses sistemas solares fotovoltaicos, quando você coloca o payback desses equipamentos, né, o investimento hoje, ele se paga ao longo de 10 anos, ao longo de 8 anos, né, e o custo do capital, se você fizer direito a conta não fecha. Né? Exatamente. Se você botar subsídio, se você, enfim, enfiar o dinheiro de alguém que, no fim, é de nós mesmos, né? Então, vai tirar de um lado para desvestir um santo para vestir outro, né? Talvez isso se justifique. Né? Então, vamos refletir, vamos nos conscientizar, né? E vamos estudar. Né? Eu gosto muito do Bjorn Lomborg, né? Tenho vários artigos dele traduzidos lá no meu blog, porque ele faz uma abordagem um pouquinho diferente da nossa, né, Tiago? Ele até concorda que, não, tá bom, tem aquecimento global, então, né, precisamos fazer alguma coisa, mas a que custo? E aí ele resume as alternativas a uma fórmula que é bastante simples, mas muito eficaz, de custo e benefício. Quanto que nós vamos investir e quanto nós vamos ter de retorno. E quando você faz essa conta, a última coisa que você coloca ali como prioridade é reduzir as emissões de dióxido de carbono. Né? Tem tantas outras que são mais importantes que a do dióxido de carbono realmente fica para lá. Né? Bom, isso aí. Bom, Mário, vamos encerrar por aqui, que eu tenho que voar lá para o Terça Livre Ciências hoje, né? Muito bom. Eu vou assistir.
Pô, muito obrigado. Daqui a pouco, né, nós vamos falar. Mas agradeço a você mais uma vez a presença, né? Já fica convidado lá para o próximo, para falar sobre o Global Greening. Isso, exatamente, Global Greening. E obrigado a todos aí que nos assistiram. Desculpa eu não ter respondido muito o chat, eu tentei ler ao máximo, mas realmente o assunto foi surgindo. Senão ia ter um vídeo aqui de 2 horas e meia se eu fosse responder quase tudo, né? Mas isso aí, deixem seus comentários, deixem seu like. Eu vou colocar mais uma vez o blog do Mário na descrição do vídeo, né? É a grande face do aquecimento global, né, Mário? O nome do blog, excelente blog. E vou respondendo vocês, como eu faço sempre que eu consigo, né? Também responder a demanda do YouTube. Tá? Quem não for inscrito, se inscreva, pode deixar sua sugestão, eu deixei um e-mail aí com sugestão para Hangout. Eu acesso ele uma vez por semana, porque eu já tenho uma penca de e-mails para ler, né? Então, uma vez por semana eu acesso esse e-mail. Então, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder todos os e-mails. Tá ok? Bom, pessoal, muito obrigado aí. Obrigado, Mário, mais uma vez, tá? Um abraço a todos. Obrigado a você, Thiago. Um abraço para você e para todos que estão nos assistindo aí. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite.